Dentre todos os pilotos que podem ser considerados como lendas da Fórmula 1, um deles se destaca por um motivo bastante especial. Graham Hill é o único piloto da história do automobilismo mundial a conquistar a Tríplice Coroa, que é quando o mesmo piloto vence as 24 horas de Le Mans, o Grande Prêmio de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis durante a carreira. Vamos relembrar a trajetória de Graham, um piloto que faz parte não só da história da Fórmula 1, mas do automobilismo como um todo. Norman Graham Hill nasceu em Hampstead, na cidade de Londres, em 15 de fevereiro de 1929. O britânico foi engenheiro aprendiz na Smiths Instruments após frequentar o Handel Technical College. Depois foi para a Marinha Real como artífice da sala de máquinas do HMS Swiftshire, escalando até o posto de suboficial. Após a Marinha, Hill voltou ao trabalho anterior enquanto tentava passar no teste de direção. Antes de pensar em automobilismo, o futuro piloto frequentou ativamente clubes de remo e em um deles conheceu a sua futura esposa, Beth. Pelo London Rowing Club, o futuro piloto competiu em diversos eventos. Posteriormente, ele adotou as cores do clube em seu capacete, um design que foi utilizado depois pelo seu filho Damon e pelo seu neto Josh. Em 1954, ele experimentou um Cooper 500 da Fórmula 3, e embora estivesse interessado em motos, os carros acabaram lhe chamando mais a atenção. Dali para a Fórmula 1 foi um pulo. Hill se tornou mecânico da lendária equipe Lotus e pouco tempo depois conseguiu se tornar piloto, um bom piloto. Na vida pessoal, as coisas iam tão bem quanto. Em 55, o britânico se casou com Beth. Por ter gastado todo o seu dinheiro na carreira de piloto, Graham não conseguiu pagar o casamento. Restou a agora Beth Hill pagar pela cerimônia. A estreia de Graham se deu no GP de Mônaco de 58, onde precisou abandonar com problema mecânico. 2 anos depois, o piloto entrou na BRM e no mesmo ano venceu a famosa corrida Targa Florio pela classe Sports 1600. A carreira fora da Fórmula 1 não era fraca. Hill competiu também no British Saloon Car Championship, conquistando várias vitórias e um 6º lugar no geral em 61. Não demorou muito e o piloto foi campeão da Fórmula 1 ainda pela BRM, vencendo 4 de 9 corridas. Hill era especial. O piloto era conhecido pelo tempo que gastava com os mecânicos trabalhando nos carros, preparando configurações cuidadosamente registradas para estudo futuro. Durante a década de 60, o piloto foi um dos nomes envolvidos na chamada invasão britânica das 500 milhas de Indianápolis, além de competir praticamente em todos os anos nas 24 horas de Le Mans. Em 63, 64 e 65, Hill foi o vice-campeão da Fórmula 1, anos nos quais venceu o GP de Mônaco pela BRM. Em 66, foi a vez de vencer as 500 milhas, onde competiu com Lola Ford da equipe John Mecon Jr. Nessa corrida em especial, houve uma confusão no registro das posições em pista, gerando incerteza sobre quem teria vencido a prova. No fim das contas, a IMS Radio Network, que registrava os resultados de forma independente dos fiscais da USAC, indicou que Hill havia vencido, com seu conterrâneo Jim Clark em segundo. Em 67, já com 4 vitórias em Mônaco e em 1 em Indianápolis, Hill retornou à sua primeira equipe, a Lotus. Junto de Colin Chapman e Maurice Philippe, o piloto ajudou a equipe a desenvolver o modelo 49, o primeiro carro de Fórmula 1 a empregar o espetacular Ford Cosworth da FV, um motor que já apareceu aqui no canal. Logo no começo de 68, Jim Clark faleceu em Hockenheim. Pouquíssimo tempo depois, Mike Spence morreu durante os treinos para as 500 milhas de Indianápolis. Após perder 2 companheiros, restou a Hill assumir o posto de líder da equipe, e naquele ano veio seu 2º título mundial e mais uma vitória em Mônaco, pista onde venceu também em 69. Mas aquela era uma época perigosa. Os carros de Colin Chapman ganhavam a reputação de serem frágeis demais em uma época na qual a tecnologia dava saltos cada vez maiores e a velocidade aumentava cada vez mais. Em Watkins Glen, Hill escapou por pouco de um acidente fatal no ano seguinte. Com as 2 pernas quebradas, a sua carreira foi forçosamente interrompida por algumas semanas, e o britânico aproveitou o momento para escrever a sua autobiografia. Em 1970, o piloto já estava de volta aos cockpits, mas o desempenho já não era mais o mesmo. A diferença de performance foi percebida por Chapman, que colocou o piloto na equipe Rob Walker, que corria com carros da Lotus, utilizando inclusive o modelo 72. Embora fosse novo, o carro não foi desenvolvido até o fim do ano, e Hill até chegou a pontuar, mas estava claro que ele não estava em boa forma. Para 71, o piloto se mudou para Brabham, onde conquistou a sua última vitória na Fórmula 1 na corrida extra-campeonato realizada em Silverstone. No ano seguinte, a Tríplice Coroa se tornou completa. Correndo pela Matra Címica e com Henry Pescarolo de companheiro, Hill se tornou o primeiro piloto da história a vencer em Indianápolis, La Sarthe e Mônaco. A dupla colocou 11 voltas de vantagem contra os companheiros de equipe François Sever e Haldane Ganley.
Antes mesmo de conquistar a marca, Graham já era um piloto bastante popular, aparecendo de forma regular em programas de TV e até mesmo no cinema, onde apareceu em 4 filmes entre os anos de 66 e 74, incluindo o clássico Grand Prix. Para a Thames Television em 74, o piloto apresentou uma série de 6 episódios chamada Advanced Driving with Graham Hill. Nela, o piloto ensinava sobre direção segura, algo que ele defendeu ferrenhamente durante toda a sua vida. Voltando a 72, a equipe Brabham passava por profundas mudanças. Além da aposentadoria de seu fundador Jack Brabham, a equipe foi vendida para Bernie Ecclestone. Em meio às mudanças, Hill foi embora no fim do ano e decidiu tentar um caminho diferente, que foi montar e chefiar sua própria equipe de Fórmula 1. Com patrocínio da marca de cigarros Embassy, a equipe Embassy Hill nasceu como um time relativamente simples, com poucos mecânicos e apenas um carro, pilotado pelo próprio Hill. Utilizando o chassi Shadow DN1 e os motores Ford Cosworth da FV, a equipe estreou apenas no GP da Espanha e teve como melhor resultado um 9º lugar em Zolder. No ano seguinte, a equipe foi ampliada para comportar um segundo carro que foi inicialmente dado a Guy Edwards, com Rolf Stommelen ocupando o assento logo depois. Os chassis também seriam diferentes, sendo fabricados agora pela Lola. A temporada foi ligeiramente melhor para a equipe, com um ponto conquistado por Hill no GP da Suécia em Anderstorp. Para 75, Graham queria mais. O projetista do chassi Lola utilizado pela equipe, Andy Smallman, deixou a empresa e migrou para a Embassy Hill, que produziu o chassi GH1, o primeiro do time. O ano foi conturbado para a equipe, devido especialmente ao acidente de Stommelen no GP da Espanha, onde um bombeiro, um espectador e 2 fotógrafos morreram. No GP de Mônaco, por sua vez, Graham Hill não conseguiu se classificar e após a corrida o britânico decidiu se aposentar de vez e focar os esforços apenas como chefe de equipe. Para ocupar o seu posto, o agora ex-piloto trouxe Tony Bryce, uma das promessas da época da Fórmula 3. No seu segundo GP pela equipe, Bryce pontuou em Anderstorp e Alan Jones, que estava no lugar de Stommelen, pontuou em Nürburgring. A equipe continuou a trajetória de crescimento no ano seguinte, em 76, com a construção de seu segundo chassi, o GH2. Mais leve e compacto, o carro era 1,5 segundos mais rápido do que o modelo anterior, o que deixou a equipe bastante animada para a temporada. Além do carro mais rápido, a equipe de Hill também contaria com maior patrocínio da Embassy, permitindo ao time sonhar com resultados melhores e maior infraestrutura durante o ano. Assim que os testes foram completados no circuito de Paul Ricard, 6 integrantes da equipe pegaram um avião no aeroporto que fica localizado ao lado da pista. Com escala em Marsella, o avião levava Hill, Bryce, Smallman, o diretor esportivo Ray Brimble e os mecânicos Tony Alcock e Terry Richards. O próprio Graham Hill pilotava o avião. O britânico tinha licença de piloto desde 65 e tinha 1.600 horas de voo, sendo que 1.124 eram naquela aeronave, um Piper PA-23 Aztec. Durante a aproximação ao aeroporto de Elstree, Hill encontrou uma forte neblina, o que dificultou substancialmente a visibilidade. Ao diminuir a altitude para o pouso, o avião bateu contra árvores do campo de golfe de Arkley a apenas 5 km do aeroporto. Na queda, o avião destruído pegou fogo e nenhum dos 6 passageiros sobreviveu. A morte de Hill foi um choque para o mundo do automobilismo. Não bastasse a perda de uma figura querida pelo paddock e pelos fãs, o acidente significou o fim da Embassy Hill, já que 6 pessoas importantes da equipe faleceram na queda do avião. Sem condições de continuar, o time fechou as portas e o modelo GH2 nunca competiu. A maior parte dos bens materiais foi adquirido pela equipe Wolff e o restante dos mecânicos e projetistas foi absorvido pela Wolff, McLaren e por equipes do automobilismo americano e da Fórmula 3. Investigações posteriores indicaram que a licença de Hill ainda era válida, mas a habilitação para voar com os instrumentos não. O avião estava em boas condições, mas a sua documentação também apresentava alguns problemas. Como causa mais provável, ficou constatado que o piloto provavelmente confundiu as luzes do campo de golfe com as luzes do aeroporto, devido à forte neblina. Sem conseguir diferenciar o que era aeroporto ou não, Hill acabou descendo antes da hora. Não bastasse a tragédia, o problema com a documentação da aeronave fez com que as famílias das vítimas tivessem problemas em receber o dinheiro do seguro, e isso fez com que as famílias entrassem na justiça contra a família de Hill. Com os processos, a família perdeu praticamente toda a fortuna ganha durante os anos de competição. Graham e Beth tiveram 2 filhas, Brigitte e Samantha, e um filho, Damon, que seguiu os passos do pai e se tornou piloto. Pouco mais de 20 anos depois da perda do pai, Damon se tornou o primeiro filho de um campeão de Fórmula 1 a também se tornar campeão. Norman Graham Hill está sepultado onde ficava o antigo cemitério St. Botolph Shelleybury, em Londres. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!